Olá, hoje vamos iniciar nosso curso de Geografia Física, Ensino e Aplicabilidade. Nessa aula, na aula 1, nós vamos evidenciar principalmente a posição da Terra no espaço, ou seja, a posição real do nosso planeta no espaço. Comumente, nós observamos que nós acabamos passando aos nossos alunos uma ideia errada em relação ao nosso planeta, a nossa posição no planeta e como ele está em relação ao plano do Sol e ele em relação ao universo. Frequentemente nós utilizamos o globo nessa posição, que é a posição convencional, em que nós vamos ter o hemisfério norte na porção, entre aspas, acima, e o hemisfério sul abaixo. Isso nos dá uma ideia de que nós temos uma posição em cima e embaixo. Essa posição, ou essa melhor dizendo, essa concepção, ela é totalmente errônea, mas ela acaba sendo introjetada na mente nossa e dos nossos alunos, fazendo com que nós tenhamos uma perspectiva de mundo diferente daquela que é real, independentemente das minhas concepções científicas, políticas ou religiosas. O fato é o seguinte: o que nós precisamos saber? Como geógrafos, como profissionais de geografia, é sempre importante que nós saibamos aonde é o norte da nossa sala de aula, aonde está o sul, o leste e o oeste. Afinal, nós aprendemos os pontos cardeais logo no início da nossa vida escolar, logo no início dos nossos bancos escolares. Os nossos professores sempre nos ensinaram o norte, o sul, o leste e o oeste. Isso não é à toa, ela tem uma aplicação. Qual vai ser essa aplicação, por exemplo, que nós veremos hoje? É nós posicionarmos a Terra em relação ao plano do Sol. Qual é a posição real do nosso planeta hoje em relação ao Sol? Qual é a nossa posição no universo? Frequentemente, quando nós fazemos esse questionamento aos nossos alunos, o que acontece? Nós ficamos, às vezes, 5, 10, 15, 20, 30 minutos buscando explicações complexas para uma resposta extremamente simples. A própria ciência, ela nos ensina que se nós temos um problema e nós temos duas respostas, uma complexa e uma simples, a resposta mais correta vai ser a simples. Por quê? Porque nós temos as menores condições de cometer erros nessa resposta. Olhando ao nosso globo, voltamos à pergunta com isso em mente. Qual é a posição da Terra em relação ao plano do Sol? Qual é a nossa posição real nesse exato momento? Estejam vocês aonde estiverem. Pois bem, o primeiro passo qual é? Vamos ver aonde está o norte. O meu norte, nesse momento, ele vai estar nessa direção, na direção do globo. Por conseguinte, o sul estará às minhas costas, o leste à minha direita e o oeste à minha esquerda. Se eu penso, bom, então, de que me resolve saber os pontos cardeais para que eu saiba qual é a posição do planeta em relação ao plano do Sol, a sua posição real e não a sua posição convencional? Primeira coisa, vou tomar o globo em minhas mãos e apontar para o norte. Aonde está o norte? Aqui em cima? Aqui embaixo? Não. O norte, para mim, está nessa direção. Então, eu vou colocar o norte para o norte, o sul para o sul e, por consequência, o leste e o oeste. Essa é a posição da Terra em relação ao plano do Sol. Ou seja, essa é a nossa posição no espaço. Entretanto, ao olharmos esse globo, olharmos sob essa perspectiva, nós vemos que ainda há um erro. Por quê? Se nós temos uma inclinação da Terra em relação ao plano do Sol de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, então eu vou usar a própria inclinação do globo para demonstrar qual é a nossa posição. Essa inclinação não é uma convenção, ela é baseada no deslocamento máximo
do raio solar, que é de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, em relação à linha do Equador. Já vamos retomar a esse ponto para que possamos compreender melhor como é as estações do ano e por que nós temos estações do ano diferentes nos dois hemisférios. Bom, retomando, então, eu tenho 23 graus, 27 minutos e 30 segundos em relação ao plano do Sol. Essa é a minha posição real da Terra no espaço, neste exato momento. Esteja você aonde estiver na superfície do nosso planeta, se você encontrar os pontos cardeais, colocar um globo ou qualquer outro elemento que represente esse globo na posição vertical, horizontal em relação a esse plano, perdão, e colocar os dos 23 graus, temos então a Terra em relação ao plano do Sol. Essa é a posição real. Por que nós utilizamos essa posição para explicar aos nossos alunos? Porque essa é uma posição que foi convencionada, né? E ela tem um objetivo que é destacar os continentes no hemisfério norte e não no hemisfério sul. Então, temos sempre uma crítica em relação ao globo, né, que devemos invertê-lo para mostrar melhor a posição dos continentes no hemisfério sul, também é uma posição correta. Sempre vamos expor o globo da forma como nós pretendemos ensinar, o que nós pretendemos demonstrar. Nesse caso aqui, eu sou adepto da posição real. 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Essa é a posição da Terra. O que isso interfere para nós? Isso vai interferir no fato que nós temos 4 estações do ano bem definidas. Se nós temos uma inclinação, significa que nessa posição, o Sol se colocando acima da onde nós estamos, nós teríamos o mês de janeiro. Ou seja, aqui nós temos a linha do Equador, 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, nós vamos ter o trópico no sul. 23 graus, 27 minutos, nós vamos ter o trópico no norte. Esse intervalo, 23 graus ao norte e 23 graus ao sul, é o movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente? Porque nosso ângulo de visada, a nossa visão está da Terra para o universo. É impossível nós nos deslocarmos posicionados sobre a superfície do nosso planeta, que não é o Sol que está se deslocando, e sim nós. Tanto é que no passado acreditamos, que o universo e o Sol giravam em torno da Terra. Se nós formos pensar e retornarmos a 300 anos atrás, nós vamos ver que nós também teríamos esse pensamento, baseado essencialmente na nossa visão, que é a partir da superfície do planeta. Pois bem, não estamos mais no século XIV, nem no século XIII, estamos no século XXI, e é chegado o momento de nós ensinarmos corretamente. Pois bem, vamos fazer de conta que você, telespectador, vai ser o nosso Sol. Ou melhor dizendo, vamos fazer de conta que esta unidade aqui seria o Sol, guardados-se suas devidas proporções. Nós teríamos, então, a Terra nessa posição quando? Em janeiro. Por quê? Perdão, vou colocar ela na posição convencional, que fica mais fácil para nós explicarmos. Então, o que nós temos aqui? Nessa posição seria a Terra em janeiro. Vejam, a iluminação recebendo dela, vocês como centro do Sol agora, ou esse objeto da mesa como centro do Sol, a iluminação vai ser maior aonde? No hemisfério sul do que no hemisfério norte. Mas nós temos o quê? Um ângulo de inclinação do raio solar. A menor inclinação do raio solar, em janeiro, vai estar aonde? No hemisfério sul. E a maior inclinação, no hemisfério norte. Bom, se nós pegarmos, por exemplo, para quem estiver no dia em janeiro, aqui em dezembro, no início do nosso verão, no dia 21 de dezembro, exatamente sobre o trópico, o que vai acontecer? Ele não tem sombra.
A sombra está projetada nos pés. Por quê? Porque o ângulo do raio solar é incidente em 90 graus. Em compensação, para quem está no hemisfério norte, nós temos menos 25 graus. Ou seja, lembram da inclinação da Terra em relação ao plano do Sol? 25 graus, vamos arredondar. No hemisfério sul, mais 25 graus no hemisfério norte, teríamos aí quase 50 graus. Usualmente dizemos que nós temos menos 25 graus de inclinação no hemisfério norte. Quando nós chegarmos no nosso período, para início do nosso outono, o que vai acontecer para o hemisfério sul? Nós vamos ter a Terra nessa posição. Vejam, o ângulo 0 ou 90 graus dos raios solares vai estar exatamente sobre a linha do Equador. No trópico do hemisfério norte, 25 graus. No trópico, no hemisfério sul, 25 graus. A iluminação, ela se dá por igual. Se ela se dá por igual, consequentemente, nos dois hemisférios, a quantidade de energia recebida é a mesma. Então, nós estamos em que período? Estamos para o hemisfério sul entrando no outono, para o hemisfério norte entrando na primavera. Quando nós chegamos no nosso inverno, o que nós vamos ter a posição da Terra? Essa é a posição da Terra, lembrando que vocês são o Sol. A maior ângulo de iluminação vai se dar aonde? Para o hemisfério sul. O menor ângulo do raio solar ou de iluminação vai ser no hemisfério norte. Verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. É muito simples. E finalmente nós entramos novamente na nossa primavera. O que aconteceu? Novamente o ângulo do raio solar ele se dá 90 graus ou 90 graus, como preferirem, exatamente sobre a cabeça de quem estiver na linha do Equador, e temos 25 graus para o trópico no hemisfério norte e 25 graus para o trópico no hemisfério sul. Outono para o hemisfério norte, primavera para nós. Finalmente, fechamos o ciclo de um ano, ou seja, voltamos para o nosso verão. Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Como seria essas estações do ano se nós não tivéssemos a inclinação de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos em relação ao plano do Sol? Vamos simular isso. Verão nosso. Verão no hemisfério sul. Por quê? Ou outono ou primavera, tanto faz, nos dois hemisférios. Por que isso? Porque o ângulo do raio solar estaria incidindo diretamente no ângulo de 90 graus em quem estivesse na linha do Equador e teríamos inclinação zero em relação aos demais hemisférios. Se nós estivéssemos nessa posição, que com um ângulo de 25 graus significaria outono para nós, primavera no hemisfério norte. Se nós estivéssemos agora com 0 graus de inclinação, no mesmo período comparando com a inclinação que nós temos, não haveria mudanças de estação do ano, percebe? As estações do ano seriam iguais em todo o planeta. Qual é o diferencial? A nossa inclinação em relação ao plano do Sol. Esse é o elemento básico. Esse é o elemento básico para a compreensão das diversas faixas zonais que nós temos no planeta do ponto de vista climático. Todas elas relacionadas ao quê? Ao ângulo de inclinação do raio solar. A gente pode até fazer uma experiência, algo mais palpável, da seguinte forma. Imagine nós aqui no nosso inverno, na nossa região que nós estamos, latitude sul, 25 graus, aqui era 23 graus, não 25 graus de latitude, Os trópicos estão a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, eu falei 25, mas é 23. Nós aqui estamos a 25 graus de latitude. Se nós fecharmos uma sala, colocarmos um aquecedor de 20 watts e nós nos trancarmos a 1 metro de distância, o aquecimento vai ser 1. Se nós nos distanciarmos 10 metros desse mesmo aquecedor, o que vai acontecer? Ele vai aquecer igual nos aquece a 1 metro de distância? Evidentemente que não. Por quê? Porque nós temos a mesma quantidade de energia
para aquecer um espaço muito maior. A mesma coisa em relação ao raio solar. Nós temos aqui, quanto maior for a inclinação do raio solar, a energia emitida é a mesma, mas nós temos uma área progressivamente maior para aquecer. Como consequência, quanto maior for a latitude, maior é o ângulo de inclinação do raio solar e, por conseguinte, maior a área a ser aquecida com a mesma quantidade de energia, quando comparado nas latitudes mais elevadas com as latitudes mais baixas. Então, o que nós percebemos? Nós vemos que essa inclinação da Terra de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, ela é fundamental para as estações do ano. Independente se nós tivermos 23, 25, 24 graus no passado, ou tivermos 0 graus, qual vai ser a diferença de tudo isso? As estações do ano. Sem a inclinação atual, nós não teríamos as estações do ano. Outras consequências vão se advir do quê? Dessa distribuição térmica que nós temos em todo o nosso planeta.